de Vale ou Não a Pena Jogar, e game que volta a aparecer para ser analisado por completo depois de ter aparecido na meia hora da campanha e conferindo do seu multiplayer. Jovens, hoje lhes trago Titanfall 2, então vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão. Dá uma pausa no que vocês estão fazendo nesse exato momento. Vai lá, lava a mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Titanfall, tradução seria Queda ou Descida de Titãs. Se trata de um jogo com a visão em primeira pessoa, de tiro, com elementos futuristas de ficção científica, desenvolvido pela Respawn Entertainment e publicado pela EA, lançado em outubro deste ano, 2016, e vamos lá, começando pelo enredo. Há 2 anos atrás eu fiz a análise do primeiro, e como ele não tinha campanha, ele tinha apenas assim uma pré-história e umas justificativas para tudo aquilo que estava acontecendo. Na época muita gente reclamou, então atenderam aos pedidos e uma campanha foi de fato produzida. O protagonista se chama Jack Cooper, ele é um fuzileiro pertencente à milícia que sonha em se tornar um piloto. Pausa aqui, vamos voltar para o meu vídeo de 2014, quando eu explicava sobre os conceitos do game. No mundo de Titanfall existem 2 facções, uma delas é a milícia e a outra a IMC. O enredo, em certos trechos, lembra o de Gears of War 4. Eu já fiz análise para vocês, puxem na memória, que daí vocês vão concordar. A IMC, sigla que traduzida significa Corporação de Manutenção Interestelar, é um enorme conglomerado industrial que também opera como uma corporação militar, e por se tratar de um jogo futurista, existem colônias humanas que ficam em outros setores da galáxia e não tem nem querem ter nenhum tipo de vínculo com a Terra. A IMC percebeu que essas colônias estavam cheias de recursos e decidiu enviar tropas para explorar, e também com o intuito de unificar essas bases que eles consideravam ineficientes. Essas colônias começaram a se rebelar, e com medo de perder o seu lar, elas se uniram e formaram uma milícia para se defender, que apenas se juntaram temporariamente por conta de um objetivo em comum, que é impedir a exploração da IMC. E assim se iniciou uma guerra. Na cutscene inicial, ela tenta explicar como funciona o vínculo neural do piloto com o seu titã, o que lembra o filme Pacific Rim. Aqui no Brasil a tradução ficou como Círculo de Fogo, filme que tem efeitos especiais incríveis. Quanto mais forte a conexão do piloto com o titã, mais rápido ele vai responder aos comandos. A ideia é se tornar um só, para não ter delay de informação. Após essa explicação, tem um tutorial onde Jack está sendo treinado para um dia se tornar um piloto. Mas seu treinamento é interrompido, pois um ataque da IMC está acontecendo. Daí no começo você age como um fuzileiro limitado. Essa cena que você desce da cápsula lembra Halo ou DST. E não apenas isso. Já antecipando outras informações, a ambientação do jogo é maravilhosa. São cenários assim paradisíacos que lembram muito o de Halo 3 em mapas bem abertos. Tão abertos que nos dão opções de como passá-los, seja em stealth ou matando tudo. O que lembra também Crysis, pois também podemos ficar invisíveis e temos finalizações em stealth e super socos. Também há laboratórios e áreas destruídas. Uma coisa que faltava no primeiro e continuou faltando no segundo era a destruição de cenário, para as batalhas de titãs serem representadas de forma mais realista, entendeu? Com mais impacto, quebrando tudo, destruindo, ia ser muito mais legal. O cara que treinava Jack era o Capitão Lastimosa, dono do titã Atlas BT-7274. Durante o processo da batalha, vocês chegaram a ver isso na meia hora, Lastimosa se vê forçada a combater 3 titãs, sozinho, e acaba sendo massacrado. Antes de morrer, ele diz que Jack precisa cumprir a missão, que é encontrar o Major Anderson. Então, ele transfere o, entre aspas, manto, dando a sua armadura e o domínio sobre BT. Jack se vê sozinho e sem ter completado seu treinamento, tendo que assumir um titã. E é aí que o jogo começa. A história, ela não é das mais profundas, com personagens inesquecíveis ou algo parecido, mas Jack e BT têm química. O gameplay alterna entre trechos só com o piloto e só com o titã. Quando afastados, eles conversam por rádio, que fica no capacete do Jack, que até lembra um dos capacetes, né, do Isaac do Dead Space. Saudades Dead Space. Pra quem não viu, eu fiz um unboxing da edição de colecionador do Titanfall.
que tem esse capacete com as mesmas funcionalidades, é muito legal. Quem não viu, vê lá depois. E nesses diálogos você tem algumas opções de perguntas e respostas ao BT. A maioria delas não ficam só para aprender mais da história, mas também para dar risada. Jack tem um bom senso de humor. E BT, mesmo não tendo noção do que diz às vezes, por ser um robô, ele é direto e objetivo. Nessa ingenuidade, entre aspas, ele acaba sendo mais engraçado que o Jack. BT também ajuda o piloto com a rota encontrada. Quando você não sabe para onde ir, nem como ir, um holograma é projetado demonstrando exatamente o que fazer. Há trechos que lembram muito Mirror's Edge, de pura habilidade pulando de plataforma em plataforma. Então, há outros personagens, há vilões, a história toma proporções maiores, mas tudo se resume a Jack e BT. A dublagem é boa e a trilha sonora, melhor ainda, empolga bastante durante os combates. O tempo de campanha gira em torno de 5 a 7 horas, é uma campanha curta, mas caso você busque assim o 100%, que no caso seria apenas buscar todos os segredos dos mapas, você pode estender aí 1h30, talvez 2 horas a mais de gameplay. E como o jogo funciona? Como piloto, nós podemos andar abaixado, correr na parede, deslizar, dar pulo duplo, mirar e atirar. Na pele do Titã, podemos andar, correr, usar o dash para todas as direções, abaixar, meter a porrada, mirar e atirar. A jogabilidade no 1 era boa. No 2 não é diferente. Tudo roda liso e é fácil de aprender. Lembrando do que eu disse no vídeo da meia hora, quando você vem correndo, anda na parede, pula sobre um cara e atira no ar, existe uma assistência de gameplay, que te dá uma forcinha para você não se embananar todo. A fluidez dos movimentos impressiona ainda mais que o primeiro. Pilotos são rápidos, combates dinâmicos, mira precisa e domínio das habilidades. Titãs são lentos, mas a estratégia com eles é fundamental dependendo da proporção do mapa. Tipo assim, existem equipamentos a se levar em um combate, certo? São 6 tipos de titãs e 8 tipos de equipamentos. Exemplo, o kit chamado Expedition traz como arma inicial uma metralha. 4 habilidades, entre elas um escudo de vórtice, que você segura os projéteis lançados pelos inimigos e devolve, mísseis de alvos múltiplos, fumaça elétrica e o ataque máximo, o núcleo de rajada. Cada kit tem coisa exclusiva, mas também cada kit tem coisa repetida. Algumas habilidades se repetem, como a fumaça elétrica, você vê ela em mais de um kit. Na campanha temos apenas o BT, mas no multiplayer, cujo é o foco principal do Titanfall, nós podemos customizar os titãs. As cores dele, da arma dele e até escolher um decal de decoração para ele. Então há opções de você conseguir ficar diferente ali dos outros no campo de batalha. E claro que também dá para customizar o piloto, na questão de cores que vão sendo desbloqueadas, tanto da armadura quanto das armas, e tem também a opção de escolher jogar com homem ou mulher. Quanto ao arsenal, as armas podemos escolher qual colocar na slot primária, que temos no total 4 fuzis de assalto, 4 submetralhadoras, 3 metralhadoras leves, 3 fuzis de precisão, 2 escopetas e 4 lança-granadas. Na slot de armas secundárias, podemos optar entre colocar pistolas ou armas anti-titã, sendo no total 4 de cada, ressaltando que também é possível customizar essas armas com tipos de mira e outras coisinhas, sendo no total 4 slots para equipar a customização da arma primária e 3 para a secundária. Também é possível levar o Kit 1 e Kit 2, cada um com 4 opções diferentes, como por exemplo, o Kit 1 dá para levar uma célula de energia e outros 3 auxílios para o piloto. Já o Kit 2 tem o registro de eliminações e outros 3 tipos de auxílios diferentes do Kit 1. Um exemplo, você se pendurar na parede. E por fim, você pode também customizar o tipo de execução dos inimigos, que movimento ele vai fazer, com 4 opções diferentes. Pode parecer meio confuso isso que eu acabei de falar. Ah, é kit disso, kit daquilo, customiza isso, customiza aquilo. É que eu já estou entrando no multiplayer. E assim como qualquer análise, nesse trecho fica meio técnico, né? Daí alguns de vocês podem achar meio chatinho, mas acreditem, é necessário. Tem gente que só joga pelo multiplayer e precisa saber como é que funciona. Seguindo, vocês perceberam que não é um vasto arsenal, se comparado a outros jogos do gênero. Mas existem algumas opções razoáveis de customização. E lembrando que tem DLC depois. A EA sempre lança muitas DLCs. Um grande diferencial e que facilita a vida de todo mundo é que todo jogador pode criar sua própria rede e deixar pública ou privada. Já na questão de quanto tempo exatamente você espera para uma partida, varia.
O servidor da América do Sul não é tão cheio de gente quanto o da América do Norte. Então se não tá rolando pra você, o jeito é mudar. O ping vai aumentar, mas pelo menos não tem que esperar tanto. Então beleza, você customizou o Titã, o piloto e o reforço. E agora? Sobra também a opção de customizar o distintivo e o fundo dele. E é aí que as coisas realmente começam no multiplayer. São 11 modos no total. É modo bagarai. Tem o modo recompensa, partida 5 contra 5, que o jogador recebe dinheiro do jogo quando elimina os inimigos. E o inimigo é a IA, a inteligência artificial. E os jogadores do outro time estão ali para atrapalhar os seus planos. O objetivo é alcançar a pontuação limite. A inteligência artificial é razoável, no multiplayer ela é bem ruinzinha. Inimigos parados, correndo de um lado para o outro, feito uma barata tonta, sem propósito. Na campanha é um pouquinho melhor, mas também são meio ceguetas e surdos. Tem o modo exaustão, partida 6 contra 6, também contra IA. E o time adversário também vai tentar impedir seus planos. Duelo de titãs, todos os jogadores começam nos titãs e se morrer, morreu, sem respawn. Ponto de controle amplificado, é o famoso Domination. Piloto versus piloto, é o Team Deathmatch. O Capture a Bandeira, clássico. Variedade, que contém todos os modos que o tio citou até agora, que fica rotacionando de forma aleatória. Variedade 8 contra 8, é a mesma coisa, só que 8 contra 8. E tem também o cada um por si. E só uma coisa, a partida privada nada mais é do que você criar a sua própria partida, escolher o mapa, o modo que quiser, e aí que entra a tal da rede que o tio falou agorinha. Você pode convidar seus amigos para jogar com você essa partida, mas partida privada não dá XP. E por fim, o modo novo Coliseu, um confronto 1 contra 1 em uma base metálica circular, pequena, sem graça e não tem absolutamente nada de bonito para se ver à sua volta. Outra herança do Titanfall 1, no anterior, uma coisa que fez o tio e muita gente enjoar, é que fora o modo exaustão, as pessoas não eram um número suficiente nos outros modos. Então, quem queria variar, ou demorava muito para conseguir, para achar uma partida, ou não achava. Aí desistia e ficava jogando exaustão várias e várias vezes até enjoar. E isso já está começando a acontecer. Quanto ao balanceamento, que é um assunto chave do multi, enquanto o jogo saiu, houve muita reclamação sobre isso. Mas, agora dia 5, saiu um update rebalanceando os titãs Tone e Legion, e quanto aos pilotos, rebalancearam as metralhadoras e outras pequenas correções. A equipe da Respawn está tentando agir o mais rápido possível para ajeitar o jogo, e até mesmo tem respondido os jogadores nos fóruns. Titanfall 2 tem uma campanha com uma história previsível, com vilões genéricos e uma pegada clichê, mas ainda assim vai arrancar boas risadas e quem sabe até uma emoçãozinha de leve no final. Contudo, seu gameplay na campanha é divertido por quase todo o tempo, apesar de curta. Fora que aconteceram pouquíssimos bugs, que estão mais associados ao lance da IA desligar às vezes. Quanto ao multiplayer, apesar de mais incrementado, os cenários lembram muito o do primeiro game, e de fato houve melhorias em quase todas as linhas de aspecto, mas nenhuma delas ao ponto de parecer um Titanfall 2, tá mais para um Titanfall 1.5. O multiplayer empolga por muito mais tempo que o primeiro, mas o número muito pequeno de jogadores é a pior coisa que tem. E vai caindo cada vez mais com o passar dos dias, te forçando a jogar os mesmos modos, a não ser que você tenha um grupo de amigos aí para poder te acompanhar. Titanfall 2 não teve o hype do primeiro, e suas vendas não estão indo bem. A EA praticamente jogou o game para servir de escudo para BF1, pois foi lançado o BF1, e pouco antes do lançamento de COD, saiu o Titan. Tudo com a intenção de tirar um pouco das vendas do concorrente. Agora imaginem quem gostaria de ter os 3 jogos. São quase R$1.000, cara. Isso se forem os pacotes básicos. Se você quiser os completos, dá mais de 1.000. Isso força os jogadores a tomarem decisões. E entre BF e COD, quem se ferra bonito é Titanfall. Porque se o jogo tivesse uma comunidade grande e sólida, ele poderia perpetuar bem mais que o primeiro. Mas desse jeito, ele vai morrer até antes. Muita gente joga pela campanha. Se não ligarem para o fato dela ser meio curtinha, beleza, tá sossegado. E se Titanfall 2 não vender muito, jovens, há uma grande chance de não ter Titanfall 3. Bom, jovens, então isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então valeu, falou e até mais.